edição de Conversas e hoje partimos desta ideia inicial. É possível circunscrever o político apenas à imagem pública que dele temos? Ou, pelo contrário, é possível abrir outras janelas, traçar outras perspectivas, de forma a que se compreendam na sua integralidade o cidadão que, num momento qualquer da sua vida, decide enverdar por uma campanha política, por algo que entende que é o seu dever nesse momento muito concreto. Ora, é precisamente partindo desta premissa inicial que hoje vamos apontar para mais uma edição de Conversas. Connosco, Luís Fernando Almeida Machado Pinto Lisboa. 42 anos, é natural de Celho São Jorge, Pavidém, é licenciado em Humanidades pela Faculdade de Filosofia de Braga, é auditor, é professor de artes performativas, é artista, enfim, tem um conjunto multifacetado de atividades. Luís Lisboa, bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para vir conversar connosco. Obrigado, eu, António. É uma honra poder estar aqui consigo e com os seus ouvintes para uma conversa que será muito importante e uma conversa muito sensível e humana. Será com certeza. Obrigado. Luís, como é que gosta de conversar? A pergunta pode parecer um bocado disparatada, mas as suas conversas, qual é o ambiente natural para as suas conversas, para que a sua conversa possa fluir naturalmente? Estou a imaginar uma esplanada, por exemplo, um grupo de amigos. Uma boa conversa surge em qualquer lugar. Qualquer lugar é um bom lugar para uma boa conversa, desde que haja predisposição para o efeito. Acima de tudo, também nesta existência, só a existência do próximo nos possibilita o lugar dessa conversa. Mas que o próximo seja um bom ouvinte, mas também um bom falante e que nos possa também retorquir e não só dizer amém aos nossos princípios ou aos nossos propósitos. Uma boa conversa pode acontecer e existir em qualquer lugar. E tenho a certeza que esta aqui começou já da melhor das formas e com a melhor das premissas. Vamos então conversar. Vamos às conversas. Sem um guião muito rígido, sem balizas assim inamovíveis, vamos conversar pelo prazer de conversar. Provavelmente iremos fazer avanços, iremos fazer recuos, mas é assim que é uma conversa. E permita-me que comecemos precisamente por onde tudo começa. Há 42 anos, em Pevidém. Nós habitualmente dizemos Pevidém, não é? Mas em boa verdade devemos dizer São Jorge Celho, não é? Mas pronto, habitualmente falamos em Pevidém. O Luís tem raízes em Pevidém, raízes numa família tradicional e numa família muito conhecida de Pevidém, não é? É curioso, António, é curioso porque essa situação emerge agora na comunicação social, porque algo que eu nunca prestei grande atenção, o facto da minha família. Mas permita que lhe diga também que eu nasci, como muitos de nós, ao lado do Castelo de Guimarães, naquele que é para nós o Hospital Velho, conhecido como Hospital Velho, e curiosamente... Nascemos no mesmo sítio, então? Isso mesmo. Boa. E curiosamente eu passei os primeiros dias de vida, as primeiras 2 semanas, em São Martim de Candoso. É certo que eu tenho toda a honra na minha família, nos Pintos de Lisboa, de Pevidém, mas sou também um Almeida Machado, de São Martim de Candoso, uma família humilde, trabalhadora, de onde vem a minha mãe. E é certo, esta questão é uma questão muito pertinente, porque, de certa forma, estão a tentar rotular-me como um burguês ou um pequeno burguês. No entanto, não me vejo nem me considero nada disso, já que sou fruto de uma relação, de um casamento por amor, e em que o meu pai, recordo do meu passado, o meu pai, apesar de um Pinto de Lisboa, eu recordo de o ter visto a começar a trabalhar, de saber que ele começou a trabalhar nos teares da fábrica. O meu pai foi proletário dentro da própria fábrica, até atingir o armazém onde foi encarregado. Nunca me vi, e até daí, desde o início da minha existência, essa noção e sensação de diferença, de distinção e de classe foi algo muito presente para mim. Daí que, no que diz respeito ao posicionamento e à forma de sentir e das causas e de lutar pelas causas, me foi sempre muito simples colocar do lado dos oprimidos, daqueles que necessitam e daqueles que carecem realmente da minha ajuda, e em vários campos, alguns deles, como vamos ver ao longo da nossa conversa, sou eu também. Luís, mas é interessante que, vindo Luís de uma família muito ligada ao têxtil, à indústria têxtil, o Luís chega a uma atividade que não tem nada a ver com isso. Aliás, mesmo a sua opção em termos de percurso académico não tem qualquer relação com isso.
Foi por acaso que isso aconteceu? Eu vejo uma relação muito, muito grande, sabe? Não foi por acaso. Eu acho que toda a minha existência está pendente do símbolo da paixão. Assim como foi o casamento dos meus pais, um casamento por amor, com enorme paixão entre eles, e toda a minha vida persegui essa enorme paixão. Pelos meus gostos pessoais. Obviamente, o São Jorge Selho de Povidanha é muito importante para mim. Recordo morei lá até à minha pré-adolescência. Ali ali surgiram a maior parte das minhas paixões, incluindo a música, que começou bem ali nas garagens dos nossos prédios, ali ao lado de onde surgiu o Garcia Joalheiro, por exemplo, que será conhecido de muitos de nós, ainda será conhecido, e foi ali numa banda que ensaiava, que eu com 8 anos, uma banda ensaiava nas nossas garagens, comecei a ouvir e sempre que existia um ensaio, a estar na porta da garagem a ouvir aquilo, e ali surgiu esse enorme gosto, essa enorme paixão pela música, que nunca mais terminou. E a partir daí... Mas curiosamente, permita-me, Luís, está em Povidem, 8 anos, o gosto pela música, num local, como está a dizer, mas ali bem perto à Sociedade Musical de Povidem. Isso mesmo. Nunca frequentou. Que eu nunca frequentei, sabe? Ou seja, os seus gostos musicais não andam na órbita das bandas. Bastante alternativos. E sabe, e lembro-me perfeitamente das músicas que a banda tocava, ensaiava, e das covers que faziam. E uma delas eu nunca mais esqueci, e até chegar mesmo a saber qual era a banda e qual era o nome da música, que eu não sabia. E curiosamente é um tema dos The Moody Blues, Nights in White Satin, que era uma das covers, uma das versões que a banda fazia, e que faz parte do meu imaginário infantil, nem tão pouco de adolescente ou pré-adolescente, mas sim mesmo de infantil. Faziam outras covers, tinham poucos originais, mas obviamente faziam covers dos clássicos do rock and roll dos anos 70, Led Zeppelin, The Doors, mas essa de Moody Blues jamais me saiu do meu imaginário. Mas nós vamos ver isso mais lá para a frente, mas depois a sua opção musical afasta-se muito dessa área. Mas tem uma lógica, há uma lógica... Lá mais para a frente vamos tentar percebê-la. Eu para já gostava de continuar em Povidem. É curioso que o Luís invoca várias vezes a paixão e a história de amor dos pais. É assim tão importante que a paixão marque a nossa vida? Essa faceta pouco racional é fundamental. Sim. Tem sido a faceta que tem delineado e que tem norteado a minha vida. Sinto que sou um ser sensorial, sensitivo, empático, e só dessa forma é que consigo efetivamente colocar-me na vida, e raramente consigo ser racional. E tem toda a razão. Se eu realmente tivesse sido mais racional ao longo da minha vida, iria seguir outros trajetos. Mas toda essa sensibilidade trouxe-me até aqui e agora. E estou muito grato com isso, porque sempre lidei muito bem com essa sensibilidade, se bem que em excesso, obviamente, pode ser contraproducente, e tudo tem o seu lado bom e mau, mas lido muito bem com o meu próprio ser. E esse caminho, essa pesquisa, essa procura de mim próprio, entendimento, compreensão e tolerância de mim próprio, foi crucial para agora assumir com todo o gosto que sou, acima de tudo, um ser sensitivo e movido pela paixão. Eu lembrei no início que o Luís tem 42 anos, ainda não é a altura de fazer isso, mas tem alguma coisa para trás que se arrepende e que digo, se eu pudesse, corrigia isto, voltava... Inúmeras, António, inúmeras coisas. Todos nós temos inúmeras coisas. Contudo, se eu voltasse atrás e exalterasse, eu não seria quem sou agora, hoje em dia. E por isso mesmo estou grato por todos os erros que cometi, porque todos eles foram importantes para aprender com eles. Mas temos que estar predispostos a aprender, predispostos a alterar e a mudar. E esse princípio é crucial para a evolução e para o conhecimento. Só assim é que conseguimos realmente progredir e aprender. E sem esses erros eu não seria quem sou hoje em dia e provavelmente não estaria aqui consigo hoje. O Luís, há pouco falamos na família, do facto de vir de uma família tradicional, de Povidem, ligada à burguesia industrial de Guimarães, podemos assim dizê-lo, Pinto Lisboa. O Luís diz, só agora é que comecei a tomar consciência um bocado do peso desse apelido, mas não é por isso que o Luís é publicamente conhecido por Luís Lisboa. Precisamente, António, obrigado por colocar a questão dessa forma. Muito obrigado, porque eu sempre me assumi
dessa forma, não como Luís Pinto Lisboa, usurpando não, o nome é meu, é da minha família, claro, mas usando o nome da família. Curiosamente nunca o fiz, eu sempre me assumi enquanto Luís Lisboa, porque acredito na meritocracia, acredito que aliás, todos os trabalhos que tive, tudo aquilo que fiz, foi graças à competência e ao trabalho que realmente tive. E realmente sempre o fiz dessa forma. Não sei bem porquê, mas é curioso e toda a gente, os meus amigos, toda a gente me conhece pelo Lisboa. Nunca tive um epíteto ou um nome como é normal nas crianças e nos jovens. Eu sempre fui conhecido como Lisboa, o Lisboa de Guimarães. Curioso que também se permitirá uma outra leitura, não é? Que face ao posicionamento que o Luís tem atualmente perante a sociedade, em termos políticos, o nome Pinto Lisboa poderia ser um estorvo. Mas não é nesse aspecto. Não é de todo. Bem pelo contrário, até porque me permitiu e me possibilita ainda ser familiar do grande Carlos Mesquita, que é nada mais, nada menos do que o ícone da esquerda vimaranense. E ser Pinto Lisboa e poder ter afinidade e parentalidade com este enorme vulto da política nacional, mas concretamente da cidade de Guimarães, é uma enorme honra e, obviamente, sendo ele também uma pessoa, um influenciador, uma pessoa a seguir e que tenho toda a honra de aprender sempre que posso com ele, claro. Luís, vamos voltar um pouquinho atrás novamente. Estas nossas conversas vão ser uma espécie de uma viagem. Vamos andar para trás e para a frente. O Luís é praticante de desporto, desde muito jovem, e ainda continua a ser atualmente. Falaremos disso daqui mais um pouco. O Luís é primo também do atual presidente do Vitória. Eu ia dizer do Vitória de Guimarães, o que é falta imperdoável em Guimarães, do Vitória Sport Clube. Mas os seus gostos, pelo menos em termos de praticante, não são futebol. Não pratica futebol. Curiosamente não, António. Eu sempre tive mais jeito para o handball e sempre fui um fã e um sócio e um adepto, confesso, do Desportivo Francisco Landa. Tive a honra de ter sido formado no clube, passei por todos os escalões de formação, infantis, iniciados, juvenis, e cheguei a jogar pelos júniores mesmo. Tive a honra de ter sido capitão em algum deles também. E desde há 5 anos para cá revoltei ao handball, neste caso nos veteranos, onde tive também a honra de termos conseguido o 5º lugar no Campeonato Nacional com uma equipa que anteriormente tinha sido bicampeã nacional, nos veteranos, agora neste caso do Chico Handball. E o handball, curiosamente, e numa terra onde se vive deslocadamente o futebol, o handball sempre foi a minha enorme paixão. É curioso, sim. Eu não posso deixar passar esse adjetivo que utilizou agora, ou esse advérbio, como quiser. Deslocadamente. O futebol em Guimarães é vivido para além da paixão. Bem para além da paixão. É vivido de uma forma muito exacerbada, para bem e para mal. Há factos muito positivos nele, mas se nós conseguíssemos, se porventura conseguíssemos que toda a sociedade vimaranense tivesse esse ímpeto, essa força, esse fulgor em prol da sua cidade, em prol dos desfavorecidos, em prol de quem precisa, nós íamos mudar por completo a nossa sociedade e o nosso país. Porque essa força, essa emoção que se vive no futebol, ela pode ser transladada, passada para outros campos da sociedade. E é isso que nós temos que entender, que essa é a verdadeira essência da mudança e daquilo que podemos realmente trazer de mais e melhor ao mundo. E não só perpetuar os panis et circenses, ou panis et circenses com uma interpretação, desculpem, e creio que podemos aprender com isso, mas está na hora de capitalizar esse sentimento para aquilo que é melhor para todos nós e não para perpetuar o futebol negócio e um entretenimento que nem sempre é o mais positivo. Voltemos ao handball. Porquê a opção pelo Francisco de Holanda, quando decides jogar handball? Haveria no Vitória, na altura também, e haveria outros clubes, havia, em Guimarães, o Académico, provavelmente, na ocasião.
Olha, deixa-me... Recorda-se porque é que... Recordo precisamente, e ia precisamente partilhar isso consigo. Foi através de um amigo que eu aderi, que eu queria começar a praticar desporto. Eu já praticava atletismo no Barreiro, na escola do Barreiro em Bovidém, e fazia competições através da escola, mas entretanto há um amigo meu, que é o Pedro Rodrigues, que era meu amigo de infância, e que é deputado hoje em dia pelo PSD, que juntamente connosco, que falou no handball, não sei se foi ele que falou no handball, mas sei que ele me trouxe consigo para o Chico, para o Desportivo Francisco Landa. Mas, entretanto, ele depois resolveu ir para o Vitória, para o handball de Vitória, mas eu preferi ficar no Desportivo Francisco Landa. E creio que pelo grupo em si, creio que pelo clube, pelo pavilhão, por toda aquela essência, aquela alma, não consegui sequer ir experimentar ou treinar ao Vitória e fiquei mesmo no Desportivo Francisco Landa. E é um dado muito curioso, obrigado por me dar a possibilidade de partilhar algo que se calhar nunca o fiz, nem nunca refleti sobre isso. É curioso que nota-se também nessas opções os afetos a comandarem muito dessas opções. Ou seja, diz-me, eu fico no Francisco Holanda porque é lá que me sinto bem, é lá que estão as pessoas talvez com quem sinto mais alguma afinidade, apesar de quem o levou ao Francisco Holanda ter saído. E é da mesma forma que está atualmente na equipa de veteranos. Luís, eu vou-lhe pedir que, por breves instantes, o Luís veja uma fotografia que preparamos. Uma fotografia ali ao centro, perfeitamente identificável o Luís, não é? Quem está mais para ali? Há para ali nomes conhecidos, alguns eu identifico. O José Carlos Correia, que é dos meus tempos, não é? Isso mesmo. O José Carlos Correia. Um grande abraço para o Sr. Correia, é uma figura icónica do handball, não só vimaranense, mas nacional também, e ele fez muito, mas muito para esta modalidade. Esta modalidade está onde está, mesmo em Guimarães a nível nacional, deve muito ao Sr. Correia. O meu obrigado a ele, porque ele dedicou toda a sua vida e continua a dedicar toda a sua vida ao handball e é uma pessoa crucial e central na modalidade no país. Mas para além, Luís, para além do gosto em praticar a modalidade aqui, também o ter para aqui gente com quem às tantas tem um percurso já de alguns anos também é importante? Também influencia isso? Influencia, sim senhor, e muita gente, excelentes desportistas, excelentes amigos, colegas, a maior parte deles bicampeões nacionais. Deixa-me dizer-lhe também que aqui nesta fotografia está a futura direção do Chico Handball, que entretanto saiu depois de um trabalho fantástico, tirando o clube do problema financeiro em que estava. No caso, o Diogo, o antigo presidente, mas vários outros. O André Castro, que é uma figura central no Chico Handball e que agora também cessou o seu trabalho. Obviamente continua sempre ligado ao clube, agora que foi pai, segue a sua vida, mas a ele lhe mando o meu obrigado por tudo que fez pelo clube também e muitas outras pessoas que cá estão, que vivem o clube como poucos. E obrigado por esta oportunidade que me está a dar de falar no Chico Handball, porque não se fala tanto quanto se devia no Chico e talvez por esse problema que falou há pouco, por o futebol centrar e concentrar toda a atenção de toda a gente. E é uma pena, porque este clube fez muito pela cidade e, acima de tudo, pelos bairros à volta do pavilhão. Porque na década, precisamente de 90, fez um trabalho crucial a treinar e a formar homens e pessoas para a cidade de Guimarães. E esse clube foi o Desportivo Francisco Landa. Luís, isso leva-me a uma outra questão também. O Luís diz que começa a praticar desporto, primeiro faz atletismo. Em termos de desporto escolar, o desporto escolar não teve qualquer influência para estas suas opções? Não percebi a sua questão. Estou a perguntar se enquanto estudante, enquanto andava quer no ensino básico, quer no secundário, o desporto escolar não teve, digamos, não foi determinante para as suas opções em termos de desporto? Ou o desporto escolar era apenas aulas de educação física? Sim, não foi de todo. Confesso que para essa percepção de que teria alguma competência atlética para o desporto escolar foi crucial. E foi através do professor de educação física do ensino básico que achou por bem convocar-me, convencer-me a participar em provas de atletismo e assim o fiz. E foi aí que comecei a ter essa sensação, essa noção de que poderia ter algumas competências e tinha, na altura tinha muitas, porque eu era mesmo muito alto, mas mesmo muito alto. Então eu cresci imenso, depois parei de crescer aí pelos 13 anos, creio eu, mas nessa altura, precisamente dos infantis, que é quando eu entro para o handball, eu era 10, 15 centímetros mais alto que
que o mais alto dos infantis. E para o handball isso fazia toda a diferença, ou seja, tinha uma complexão física oportuna para a modalidade. Isso levou-me também a ter mais sucesso, como é óbvio, está sempre associado. O desporto escolar foi crucial para entender que estavam lá algumas qualidades atléticas que podiam ser trabalhadas, mas agora que me permite também falar sobre isso, perdoo a arrogância neste sentido, mas também depois admitir que, infelizmente, depois chega uma altura em que outra paixão falou mais alto. O desporto escolar, a partir de cada altura, deixa de dar as respostas que se espera? É? Sim. Creio que sim, mas no meu caso, como enverdei pelo handball e havia várias equipas, no caso o Chico, o Vitória e o Fermentões também, na altura o Cálidas também, aqui bem ao lado, com um trabalho muito bom a nível da formação e da modalidade. Depois, entretanto, desliguei-me do desporto escolar, sim. Luís, vamos voltar um pouquinho mais atrás outra vez. Vamos até à escola. Quando tudo começa, presumo que a escola, o ensino básico, o primeiro ciclo, eu ia dizer a escola primária, mas não é assim que é designada, mas para nós ainda continua a ser a escola primária, é feita em Pevidém? É feita em Pevidém, precisamente em frente à minha casa. Nós morávamos ali bem no centro de Pevidém, nos prédios por cima dos supermercados Ribeiro, que ainda devem ser bastante conhecidos, e fiz o primeiro ciclo, a escola primária, a primeira classe, portanto, aí nessa escola em frente, não é? E que tenho inúmeras e boas memórias dessa escola. E curiosamente foi também a partir daí, no outro dia visitei a Sociedade Martins Sarmento, foi a partir daí que conquistei o prémio da Sociedade Martins Sarmento para os alunos de mérito da 4ª classe. Portanto, a festa do 9 de março. Exatamente. Que marca a todos que por lá passam. Exatamente. Exatamente, é uma marca. E aqui há dias, quando revisitei pela 50ª vez a Sociedade de Martins Sarmento, entrar naquela sala e ainda recordar esses momentos foi sem dúvida muito especial, sim. Às vezes é um lugar comum nós falarmos na importância que teve o nosso professor ou a nossa professora da escola primária. Também foi importante para si, recorda-se? Ainda hoje em dia me recordo com muito carinho da Dona Adelaide e tento saber sempre como ela está, me cruzando com a filha dela, que é colega também, que é professora também, e isso também prova o quão apaixonante foi a própria, lá está a palavra paixão novamente, mas o quão apaixonante era a Dona Adelaide, que até a sua filha seguiu a sua própria carreira. Mas foi muito importante e foi uma senhora exigente, como eram todas as professoras na altura, mas muito sensível, carinhosa, humana, e que não esqueço, foi um marco, sem dúvida. E depois, o ciclo, faz também Pevidém, o ciclo até o 9º ano? Faço até ao 7º ano. Mas, entretanto, o 8º ano, como estou já no Desportivo Francisco Holanda e a vir regularmente para o centro da cidade, passo para a escola Francisco Holanda, que na altura tinha 7º, 8º e 9º, e eu entro para o 8º ano para a escola Francisco Holanda, onde faço o 8º, 9º, 10º, 11º e o 12º. É um percurso que também é marcado, pelo menos na minha perspectiva, por algo que precisa que eu gostava que explicasse um pouco. Eu ia-lhe pedir, Luís, para mais uma vez ver uma fotografia, que olhasse para este jovem. Esta fotografia terá 14, 15 anos? Sim, será por aí, exatamente, sim. Nesta altura, este adolescente, este pré-jovem, o que é que pensava? Já pensava o que é que queria fazer no futuro ou ainda estava à espera? É possível voltar assim atrás? É possível, sim, senhora, sim. Porque esta idade, toda esta fase foi muito importante para mim. E era uma fase... aqui, esta fotografia é do cartão... É do cartão do Desportivo Francisco Holanda. Fui buscar lá aí. E seria precisamente por volta dessa idade. Mas é também uma idade em que eu vivia muito intensamente, não só o desporto, a competição. Todos nós somos muito competitivos e a competição é importante para todos nós, claro. Mas, acima de tudo, também a música. E a música estava sempre presente e olhando para ali, vendo até o corte de cabelo, era já a tentativa de conseguir deixar crescer, ter um penteado próprio e deixar crescer o cabelo ali. Naquela altura foi o que visualizei ali e o que recordo, de uma enorme também paixão por tudo aquilo que estava a ouvir e a começar a ouvir e a mudar e a alterar na minha vida na altura. Foi uma época difícil, de múltiplos estímulos, de dúvidas, de indecisões?
É uma época de transformação, acima de tudo. Mas tem razão. Foi difícil porque assim que eu me apercebo, e daí depois ter variado bastante o meu estilo de música, assim que me apercebo que aqueles que se passaram a ser os meus... Já não ouvia Moody Blues, de certeza. Já não ouvia Moody Blues, não senhora. Mas pouco depois ocorre ali o tributo a Freddie Mercury, que é um espetáculo crucial até no mundo da música para dar a conhecer outras bandas que estão a rebentar na altura e que vão marcar e mudar para sempre o mundo da música. Concretamente, duas que passaram a ser os meus ídolos na altura, que depois nesta época deixaram de o ser, eu já explico porquê, continuaram a ser, mas deixei de prestar atenção, mas que são os Metallica e os Guns N' Roses. E graças ao tributo a Freddie Mercury... Rose e Slash. Isso mesmo. Marcou muita gente, até uma geração posterior à do Luís. Isso mesmo, marcou, sim senhor, e mudaram todo o mundo da música. Confesso. Muito bem. Luís, depois, vamos continuar a falar do seu percurso académico. O Luís vai estudar Humanidades. Sim. Vai estudar Humanidades para a Faculdade de Filosofia Sim. em Braga, para a Universidade Católica. Isso mesmo. Porquê, Luís? Qual é a razão da escolha? Porquê Humanidades e porquê essa universidade? Bem, eu logo no 10º ano segui logo Humanidades, portanto, e segui Humanidades porque sempre gostei de Humanidades não para fugir à matemática, como muitos de nós que seguiram pouco, admito que sim, um pouco também. Se bem que logo ali no 10º ano, a métodos quantitativos, eu consigo tirar uma nota de 14, 15 valores, não sei ao certo, mas foi uma nota fantástica. Como as minhas notas a matemática não eram as melhores, confesso, apliquei-me a métodos quantitativos, não foi assim tanto, mas apliquei-me e consegui tirar uma excelente nota. É certo que é uma disciplina mais simples, mas segui também pelo enorme gosto e apetência que tinha pela leitura, pelos autores clássicos da literatura portuguesa, e a partir do 10º ano vou também começar a ler outros autores estrangeiros acima de tudo, e também eles de filosofia, curiosamente. Muito existencialismo, quer Camus, mas depois também à volta de outros autores importantes, e nessa fase começo também a ler alguma literatura estrangeira, e pelo que apercebi-me de duas enormes paixões: a leitura, a literatura, três, e outra, o ensino, a pedagogia, a possibilidade de transmitir o meu gosto que estava a ter por essa obra, por esse poema ou por esse parágrafo a outras pessoas, e que com isso influenciar positivamente o próximo, a aculturar-se também, a conhecer e a perceber um determinado pensamento, uma determinada corrente, portanto, e como vê, novamente, não fui muito racional e fui sempre novamente movido pela paixão. Sim, porque quando se faz uma opção por estudo de Humanidades, não se estará à espera de seguir, de ter uma grande carreira, pelo menos em termos de ganhos económicos, não é? Precisamente. Infelizmente, as Humanidades ainda não são devidamente reconhecidas. Lamentavelmente. E era importante, é cada vez mais importante que se comece a reconhecer a importância das Humanidades para toda a formação. E pegando nesta palavra formação, não seria quem sou hoje se não tivesse tirado esta licenciatura, a licenciatura pré-Bolonha, via científica neste caso, mas não seria, sem sombra de dúvidas, quem sou hoje se não tivesse tirado esta licenciatura em Humanidades. Todavia, quando entra na profissão, quando começa a ter uma profissão, ou digamos até várias atividades profissionais, elas estão um pouco longe desta formação académica em Humanidades. O Luís é auditor, é professor de artes performativas, é artista, é professor de guitarra, por exemplo. Como é que isto se junta tudo? Como é que este percurso tão plurifacetado... Claro. Se compreende? Vai novamente ter a questão dos gostos, dos hobbies e da paixão que vinha começar a ter naquela idade daquela foto que acabou de mostrar. E, acima de tudo, é claro que aproveitei a formação que tive, pedagógica e cultural, linguística, que tive com a formação em Humanidades, para depois aprimorar, acima de tudo, os
meus gostos, aplicar às minhas paixões. E comecei a dar aulas de guitarra a título particular, aulas de guitarra, continuei, portanto, a minha carreira, o meu gosto, a minha paixão, o sonho da música, enquanto músico, quer vocalista, quer guitarrista, baixista, e quer também como organizador, promotor de eventos e espetáculos. Mas aí obriga-me a voltar novamente atrás. É professor de guitarra, como é que aprende? Como é que eu aprendi a tocar guitarra? Como é que aprendeu a tocar guitarra? Olha, andou em escola própria, foi um autodidata, aprendeu com outros, como é que foi isso? Foi um misto de várias coisas. Tive vários professores, alguns deles importantíssimos, mas que só mais tarde é que tive a possibilidade de os ter, porque eram mais caros ou mais longe. No caso, tive também, estudei na Via Música, primeiramente, entretanto, depois na Faminho com o Nuno Araújo, e entretanto tive a sorte de ter estudado também com o Paulo Barros, aquele que é para mim um dos maiores guitarristas portugueses. Mas fui sendo um autodidata acima de tudo. Quando é que começa a tocar? Com que idade é que Aos 14 anos. 14 anos. Aquela foto que mostrou... Aquela idade foi determinante em muitos aspectos. Exato, foi crucial. Já andava há muitos anos a pedir ao meu pai esse presente, mas infelizmente ele teve a possibilidade de me dar, era o mais barato que havia, mas tive essa possibilidade e estou-lhe muito agradecido por isso. Havia antecedentes na família de gente ligada às artes, ligada à música? Existe, sim senhora. O primo do meu pai, que infelizmente faleceu, o primo Armindo, era um excelente músico, excelente pianista e esteve envolvido em vários movimentos culturais da cidade de Guimarães. Portanto, o Luís aprende guitarra e depois é professor. De que forma é que isso vai complementar, digamos, outras experiências que vai tendo na vida? Falou há pouco que é DJ também. Como é que isto tudo se articula? Isto é uma vida que tem, digamos, várias janelas que se estão a abrir quase que em simultâneo. Sabe, de certa forma eu sempre tentei, acima de tudo, criar, construir... E apliquei-me, acima de tudo, em tentar criar uma comunidade de cultura musical alternativa em Guimarães. E, de certa forma, houve até bastante sucesso nesse sentido, finais de 90, meados, inícios de 2000, democratizando o ensino da música. Obviamente, eu não sou nenhum guitarrista genial, nem nenhum professor genial, mas na medida do possível e com os conhecimentos pedagógicos que tive... Significa isso, democratizar o ensino da música? Significa fazer com que a música possa... com que quem quer aprender a tocar guitarra o possa fazer a custos reduzidos. E recordo que eu, na altura, comecei a dar aulas por 20 euros por mês. E creio que é um valor simbólico para realmente poder levar esse ensinamento a mais pessoas. E tenho a certeza que consegui contribuir dessa forma, ajudando pessoas a conhecer, a dominar o instrumento, que é a guitarra, quer o baixo, quer hoje em dia também a voz, e a criar mais bandas, mais projetos, mais concertos. E Guimarães estava muito forte a nível da música alternativa nessa altura, e perdoa a arrogância, mas creio que o meu contributo ajudou também para o efeito. Esse foi um dos primeiros enormes ativismos que fiz, e foi cultural, sim. Mas as bandas que integrou, os projetos que liderou e que fomentou, eram todos na área do heavy metal? Sim. Eram, sim, senhora. Passei por cerca de 15 bandas com concertos e trabalhos lançados. Passei por outros projetos, mas não houve concerto nem edições de trabalhos, mas quase todos eles ligados à música pesada, sim. E essa sempre foi a minha paixão. E sabe, e decidi, e esse gosto cresceu a partir do momento em que aquele pré-adolescente de 12 anos sentiu que todos os seus ídolos eram os ídolos de toda a gente. E nessa busca, nessa demanda por algo que fosse pessoal, que fosse meu, essa possessão que temos de tentar ser únicos, diferentes, nesse sentido eu fui tentando descobrir e conhecer bandas menos conhecidas, e foi nesse sentido que eu comecei a ouvir música ainda mais pesada, portanto. Na área do death e do thrash metal? Isso mesmo. Death, thrash, black, doom, metal. Qualquer estilo de música dentro do metal, para mim, sempre foi... sempre gostei e apreciei. Sim, mas é sempre dentro dessa área do metal, não é? Sempre dentro dessa área, para outros campos mais experimentalistas, mas não... Contudo, tive outros projetos também, como foi o caso do Arquétipo 120, mais dentro do post-punk, dark wave, e até do eletroindustrial com os Activate, e tive outras experiências, porque, acima de tudo, enquanto músico, sempre pretendi desafios. Parece que anda sempre à procura. Sim, de novos desafios.
É isso? Sim, eu creio que a vida se faz de novas experiências, de novos desafios, de novos ensinamentos, de conhecimentos e, acima de tudo, tentar passar esse conhecimento ao próximo também. Não tem receio de um dia parar de procurar e sentir-se mal? Sabe, eu nunca pensei nisso. Está-me agora a colocar Então não lhe quero causar essa angústia. Mas Angústia por antecipação. Sabe, isso nunca me aconteceu. Até hoje tem sido sempre permanente. Sim. Essa revolução constante, essa revolução permanente, essa necessidade insaciável. É isso que o tanto de música, é DJ também, já falou há pouco. Não respondi à sua questão, falou do DJ, eu não fui por aí. Foi mais uma tentativa de continuar ligado à música. E, acima de tudo, no âmbito do DJ, é uma tentativa clara de ser ressarcido por aquilo que faço, porque aquilo que eu sempre fiz, filo por carolice. Aliás, eu investi milhares de euros em festivais, em projetos, em muita coisa importante, também para a nossa cidade de Guimarães, e que não tive reembolso. E, portanto, chegou uma altura na minha vida, meados de 2010, em que comecei a apostar mais, a dedicar mais àquilo que me desse algum income monetário, e dediquei-me também à área de DJ, de rock dos anos 50, ou mais atual, e passei por vários clubes, quer em Guimarães, mas precisamente no Porto e em Braga. No Porto cheguei a ter residência mensal no 25, entretanto no Ferrugem, no Lock Club, passei pelo Tendinha, no Evans também, cá em Guimarães no Convívio, no Projeto, em Braga no Insólito e depois no Luxo, mas em muitas outras casas. Uma longa lista também, como as experiências que tem nas bandas, não é? E até por aí, de certa forma, uma experiência em que, obviamente, estamos a falar de trabalho e estamos a falar de... Houve uma altura em que eu provavelmente nessa altura, deixei de saía só para trabalhar. E então é até um lugar, até uma visão de classe em que estamos na noite, mas estamos a trabalhar para que os outros se possam divertir. Mas sim, mas é um bom trabalho, é certo, porque possibilita-me trabalhar com aquilo que gosto, mas ao mesmo tempo há essa parte frustrante de não poder eu próprio usufruir do meu trabalho, sim. Luís, proponho-lhe que mudemos de tema, mas que eu acho que está de alguma forma relacionado. Tenho mais uma imagem que lhe vou pedir que veja. Quem é este Luís, de sorriso ali, bem expressivo? Este é um Luís muito feliz, como vê. Sim, a ideia será essa. E parece que tem por trás dele muitos Luizinhos também que estarão muito satisfeitos. O que é isto, Luís? Esta é uma imagem muito feliz, mas infelizmente foi o último dia de aulas. E esta imagem serve para recordar e para captar a memória desse último dia. Mas são estas últimas imagens, os últimos dias, que por vezes depois vão alimentar os nossos dias, não é? Exatamente. Aqui está nas chamadas AECs, não é? Exatamente. Atividades de enriquecimento curricular. Exatamente. Sente-se realizado aí, nisto? Quando... Eu estou a imaginar uma noite, Luís, que está a passar música alternativa e no dia seguinte vai encontrar-se com adolescentes de 10, 11, 12 anos. Mais novos até. Exato. Sim. Como é que se faz a mudança de chip? Ou não é necessário fazê-la? É o mesmo? É o mesmo, se bem que confesso que esta aptidão... Primeiro, estamos novamente a falar de pedagogia. E ela tem estado aliada a quase todas aquilo que fiz na minha vida. E aqui entramos num campo também que é a parentalidade e a paternidade. A partir do momento que fui pai, há 5 anos atrás, a minha capacidade de paciência aumentou exponencialmente. O nosso olhar muda, não? E o olhar sobre o mundo muda. E a necessidade de nos posicionarmos sobre o mundo muda também. E sabemos, e eu sei que por todas as lutas em que tenho estado envolvido, poderei não ter resultados imediatos, mas eu espero que um dia o meu filho tenha um mundo melhor e mais justo para ele. E deixou de ser por nós, passa a ser por eles também. E esta imagem é um pouco o símbolo disso, da pureza da criança, que temos que realmente ajudar a fazer o seu caminho. Não a dar-lhe as respostas, mas a ensinar a procurar as respostas. E poder desafiá-los a colocar perguntas, é isso? Sim. Desafiá-los a colocar perguntas, mas acima de tudo desafiá-los a continuarem a ser artistas.
Porque, como diz Picasso, todas as crianças são artistas. O mais difícil é continuarem a sê-lo ao longo da vida. E isso ocorre e acontece porque a sociedade as tenta formatar, as tenta encaminhar e as tenta direcionar num caminho, e esse caminho corta a criatividade e a genialidade das crianças. E poder trabalhar com elas nesta fase, nestas idades, é revigorante e é também uma esperança para mim próprio, e eu aprendo bastante com elas também. O Luís, noto-lhe uma paixão em muitas das coisas que diz no seu discurso, é muito pontuado pela paixão, mas noto que esta paixão talvez se eleve um pouco mais quando está a falar do ensino, da sua vertente de professor. Vocação. É uma vocação. Mas, sim. No entanto, Luís, você faz uma formação académica que depois não leva àquilo que seria a saída natural, que é o ensino. Na verdade levou, mas a título particular, que foi o ensino de música e do instrumento, como lhe falei. Mas tem razão, sim. Contudo, neste momento, sou mestrando de Educação na Universidade do Minho e, por isso, voltarei a assumir esse princípio, esse desafio. Um novo desafio que se aproxima em outubro. Muito bem. Estamos a caminhar para o final. O tempo voa. Vamos olhar um pouco, eu tinha prometido que isto não era uma conversa política, sobre política no sentido, digamos, mais partidário do termo, entendido na luta política, na luta pela conquista de poder, porque, de facto, todas as nossas atividades são marcadas pelo político, não é? Claro. Não conseguimos fugir a isso. Quando é que o Luís começa a despertar de uma forma mais, digamos, mais intensa para esta necessidade de intervir enquadrado num coletivo político, seja ele qual for? Na verdade, eu sempre tive também um pouco essa noção, essa sensação. Eu cheguei a ser filiado num partido na altura, enquanto adolescente. Cheguei a concorrer, a candidatar-me a presidente da Associação de Estudantes da Escola Francisco Holanda, curiosamente. Contudo, entretanto, mete-se a faculdade, mete-se toda esta trajetória, mas só na altura da Troika é que realmente me começo também a posicionar e a ver a necessidade de participar da vida política. Participei das manifestações existentes na altura nos aliados, mas entretanto voltei a adormecer um pouco, até que confesso que assim que no dia 13 e 14 de março de 2020 essas minhas datas são portanto, suspensas ou canceladas até, e que se mete o confinamento, todos nós caímos num período de reflexão. Todos nós esperávamos, eu particularmente esperava que fosse um período em que a humanidade pudesse encontrar-se a si própria, procurar um mundo mais idílico, reformular-se. Contudo, aconteceu precisamente o contrário. Começaram a crescer, já vinham a crescer imenso e nessa altura explodem por toda a forma as teorias da conspiração, as fake news, as notícias falsas. E eu não consegui ficar indiferente a tudo isso. Acima de tudo porque muitas delas diziam respeito à pandemia, diziam respeito ao Covid-19. E eu passei por uma situação limite que foi, esse confinamento passei-o na Maia, a avó do meu filho estava internada e faleceu no dia 2 de abril de 2020, deu positivo a Covid-19 nos últimos dias, contraído dentro do próprio Hospital São João, e terá sido, acredito eu, que também ajudou a ter esse desfecho imediato. E ver as pessoas a sobrevalorizar, a partilhar mentiras sobre algo tão sério e uma situação de limite tão delicada e tão triste que estávamos a passar, fez com que me mobilizasse e começasse a posicionar contra estas fontes. E assim que me começo a perceber, estas fontes estão todas interligadas ao mesmo movimento político e vem da área da extrema-direita e da direita radical. E são elas que têm vindo, acima de tudo, a promover as fake news, as teorias da conspiração. É o divide et impera, o dividir para conquistar. A maior parte das vezes acredito que possa até ser isso, noutras vezes as pessoas acreditam mesmo nisso. E é nessa altura que eu me começo claramente a posicionar socialmente, começo a participar em vários movimentos sociais de luta pelos direitos humanos, contra as teorias da conspiração, as notícias falsas. Mas eram movimentos informais ou já eram movimentos devidamente estruturados? Informais inorgânicos dentro dos movimentos antirracistas, antifascistas, feministas, pró-comunidade LGBTQIA+. Comecei
a posicionar-me claramente na luta contra as opressões. Não só as opressões animais e ambientais, mas sobretudo contra os seres humanos. E a partir daí comecei, claro, a ter uma posição política muito clara de defesa intransigente de todos os direitos fundamentais e universais do ser humano. Até que, em janeiro último, e durante as presenciais, chego à conclusão que não poderia continuar mais a fazê-lo de forma informal e inorgânica, que estava na altura realmente de aderir a um partido político, e no caso ao partido com o qual mais me sempre revi, e para começar a assumir a minha responsabilidade enquanto cidadão de colaborar, cooperar e fazer política e exigir um mundo mais igual e mais justo para todos e para todas. O Luís Lisboa está ligado ao Bloco de Esquerda, aliás é candidato, é o cabeça de lista do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Guimarães. Quando há pouco me falava que há uns anos já concorreu a umas eleições da Associação de Estudantes, não era no âmbito do Bloco de Esquerda. E nessa altura ainda não existia Bloco de Esquerda, António. O Bloco de Esquerda surge há 20 e poucos anos, um movimento político que agrega quatro... diferentes tendências, que vêm... Diferentes sensibilidades. Na altura, eu, como lhe falei, estava ligado a outro partido, cheguei a estar ligado a outro partido político. Contudo, assim que surge o Bloco, também passei a ter uma nova visão e sensibilidade sobre temas essenciais para a individualidade, e comecei a perceber-me que há coisas que não são negociáveis, nem referendáveis. E estamos claramente a falar, na altura, estamos a falar da lei do aborto, do casamento homossexual, da eutanásia, em que o partido em que eu estava, eu não tinha os mesmos valores que o partido em que estava, e desfiliei-me, há 20 e tal anos atrás. Acompanhei o Bloco como simpatizante desde essa altura, até que chegou a hora de assumir e reclamar o meu direito também e dever cívico de fazer política. Mas a partir da altura, Luís, a partir da altura que assume mais claramente essa sua pertença e participação num partido político, não sente que de alguma forma a sua liberdade, aquela liberdade que tanto vem exigindo e que tanto vem marcando a sua vida, de alguma forma possa estar um pouco arquetada? Não, pelo contrário, porque realmente eu revejo-me em todas aquelas que são as posições do Bloco de Esquerda, que sempre foi o partido com o qual eu senti que a minha voz passava. Não tenho grandes clivagens com o partido, e por isso é muito natural para mim. Luís Lisboa, isto poderá ser uma daquelas frases feitas, mas o que é certo é que o nosso tempo já está a ser ultrapassado. Embora teria todo o gosto em continuar, mas vamos ter mesmo que ficar por aqui. Mas eu não resisto, antes de nos despedirmos, depois desta conversa toda, qual era a pergunta que eu devia ter feito e que não fiz, Luís? Agora deixou-me em xeque, António. Não sei o que lhe responda, mas eu creio que fez perguntas fantásticas, acima de tudo perguntas humanas. Nas conversas que tivemos pelo telefone, nas suas conversas que eu pude assistir, eu sabia que seria uma enorme honra estar aqui consigo e poder ter esta conversa gentil, educada e humana e afável, empática. Só assim que podemos conversar. Isso mesmo. E eu creio que fez todas as perguntas que mais ninguém faria, e por isso lhe estou grato. Luís Lisboa, candidato do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Guimarães, foram as conversas, a promessa de que voltaremos a conversar um dia destes, sempre pelo prazer da conversa.